Vamos resolver isso de uma vez por todas. Vikings não usavam chifres. Nunca, jamais. Eu sei. Dói ouvir isso. Você fecha os olhos e imagina um berserker nórdico com o peito nu, machado na mão e aquele capacete icônico com 2 chifres de vaca curvados para cima, gritando, claro, para Odin. É uma imagem poderosa, é icônica, é a base de 90% das tatuagens de mitologia nórdica que você vê por aí. E é, do ponto de vista histórico e prático, uma das coisas mais estúpidas que alguém poderia colocar na cabeça antes de entrar numa batalha. E sim, eu vou chamar eles de capacetes, em vez de elmo, de tão ruim que eles são. Se você vir um viking com chifres, ele não tá indo pra guerra. Ele tá indo pra um baile à fantasia, pra uma cerimônia religiosa muito específica da Idade de Bronze, que aconteceu 1000 anos antes dos vikings existirem, ou ele tá apenas implorando pra morrer mais rápido. Um ticket expresso ali pro Valhalla. Mas vamos começar pelo básico, pela lógica pura e simples do combate corpo a corpo. O objetivo principal de um elmo não é fazer você parecer um demônio ou um boi bravo, com exceção de algumas máscaras samurais. O objetivo é manter o seu cérebro dentro do seu crânio. A engenharia de armaduras medievais, seja na Escandinávia ou em qualquer outro lugar, sempre seguiu um princípio fundamental: superfícies curvas e lisas. Mas por quê? Para deflexão. Quando alguém balança uma espada, um machado ou uma massa na direção da sua cabeça, você não quer que a arma pegue em nada. Você quer que a lâmina bata, deslize e vá para longe do seu pescoço. É basicamente aí pura física. Agora, imagine que você, um gênio da tática militar, decide soldar 2 alavancas gigantes, 2, vamos dizer assim, pegadores nas laterais do seu capacete. Então, parabéns, você acabou de anular a função principal da sua proteção. Afinal, se um inimigo acerta aquele chifre com machado, a força do impacto não vai deslizar, ela vai prender, e toda a energia cinética vai criar um torque, uma alavanca violenta. E qual é o resultado disso? Bom, na melhor das hipóteses, o capacete vai ser arrancado da sua cabeça, te deixando completamente exposto. Já na pior das hipóteses, e a mais provável, o seu pescoço quebra instantaneamente. Usar chifres em combate é basicamente transformar o seu capacete numa bicicleta, em que a pessoa vai poder guiar a sua cabeça e controlar ela. O que eu quero dizer com isso? Na parede de escudos, onde tá todo mundo espremido, ter os seus chifres ali é dar ao oponente 2 pontos de apoio perfeitos para ele puxar sua cabeça para baixo e enfiar uma adaga na sua garganta, ou seja, é um suicídio tático. Então, se é tão estupidamente ineficaz, de onde é que veio essa imagem? Porque quando pensamos em vikings, pensamos em chifre. A culpa, meus amigos, não é dos nórdicos. A culpa é dos figurinistas de ópera do século XIX, mais especificamente do romantismo alemão. E vamos viajar mais para o final dos anos 1800. A Europa estava vivendo uma febre de nacionalismo e de romantismo. Todo mundo queria redescobrir suas origens bárbaras e gloriosas, mas ninguém estava muito preocupado com a arqueologia factual. Eles queriam mais uma vibe, aquela estética, aquele drama. Eles queriam heróis que parecessem maiores do que a vida, quase que divindades primordiais. E um dos grandes culpados tem nome e sobrenome: Carl Emil Doppler. Ele foi o figurinista da primeira produção completa da obra O Anel de Nibelungo, de Richard Wagner, que estreou em 1876. Wagner queria uma saga épica, baseada livremente na mitologia nórdica e germânica, e Doppler precisava vestir esses personagens, deuses, valquírias, heróis, de uma forma que eles parecessem antigos e selvagens. E o que Doppler fez? Ele olhou para algumas descobertas arqueológicas da época, que realmente existiam. E de fato, arqueólogos tinham encontrado elmos com chifres. O problema é que eles não eram bem vikings, eram elmos cerimoniais de culturas muito mais antigas, celtas ou da Idade de Bronze, usados por sacerdotes em rituais milênios antes dos vikings pensarem em invadir a Inglaterra. Mas Doppler não se importava com a datação por carbono com o contexto histórico. Ele viu aquilo e pensou: isso parece bárbaro, parece assustador. Vou colocar na cabeça de todo mundo. E assim, no palco do festival Bayreuth, em 1876, o público viu Hunding e seus guerreiros usando apenas capacetes com chifres de vaca. E a imagem foi tão visualmente impactante, tão perfeita para a estética exagerada da ópera, que colou imediatamente. Pintores começaram a copiar, ilustradores
leitores de livros infantis adotaram a ideia e, de repente, a mentira virou o fato. O viking histórico, pragmático e brutal foi substituído pelo viking da ópera wagneriana. E a cultura pop, claro, abraçou isso com força. Hagar, o horrível nos quadrinhos, os desenhos animados, os filmes de fantasia dos anos 80 e agora até os videogames. Skyrim tem capacetes com chifres. Todo RPG de fantasia tem a armadura de bárbaro com chifres. A gente aceitou a mentira porque ela é esteticamente agradável. Mas e o viking real? O que ele usava? A resposta é decepcionante para quem gosta aí de cosplay, mas fascinante para quem gosta de história. A maioria dos vikings ia para a batalha usando nada na cabeça. Talvez um gorro de couro ou lã acolchoada. Metal era muito caro. Uma espada custava uma fortuna. E um capacete de metal era um item extremamente luxuoso. Tanto que a gente só encontrou em tumbas de senhores da guerra. E para os sortudos que podiam pagar, o elmo real era algo como o elmo de Geirmund Bull. Desculpa se eu tiver assassinado a língua aí, mas é um dos poucos exemplares completos de que já encontramos. Adivinhe, 0 chifres. É uma tigela de ferro simples, com protetor ocular que parece uns óculos ou uma máscara, para proteger o nariz e os olhos. É funcional, é liso, é arredondado, feito para desviar os golpes. E ele te faz parecer mais com uma coruja de metal zangada do que com um demônio chifrudo. Mas ele te mantém vivo. Existe também uma ironia deliciosa nisso tudo. A sociedade viking, ao contrário do que a cultura pop mostra, não era feita de bárbaros sujos que só queriam gritar e bater em coisas. Eles eram comerciantes sofisticados, navegadores brilhantes. Então, da próxima vez que você vir uma ilustração de um viking com aqueles apêndices taurinos na cabeça, lembre-se, você não está vendo história. Você está vendo o sonho febril de um figurinista alemão do século XIX que achava que a realidade não era dramática o suficiente. O viking real não precisava de adereços de teatro para ser aterrorizante. Ele só precisava de um machado, um navio e um elmo que funcionasse de verdade. Ou até nenhum elmo. Mas, claro, se você insistir em usar chifres na sua próxima campanha, boa sorte. Só não reclame quando o Goblin agarrar sua cabeça como se fosse uma bicicleta e te jogar no poço mais próximo.